vocês hoje Salmo 23. Que coisa, né? Então, Salmo 23, vamos ler aqui bem devagar, que a Bíblia fala com a gente. Não precisa nem ler, né? Alguns sabem de cor, né? Eu confesso que eu não sei porque eu tenho dificuldade mesmo. Nunca decorei nada. Um dia eu era jovem, bem jovem, me botaram para fazer um teatro lá no ensino médio. Eu não sei por que acharam que eu era bom, por algum motivo. E aí me chamaram para fazer o principal lá com uma moça. Aí, depois de 5 minutos, eu esqueci tudo. Tudo. Não havia papel e gente atrás da cortina para me lembrar que me fizesse dar continuidade. Aí tive que parar no meio, né? E aí o sujeito lá que estava concorrendo ao prêmio lá, né? Ele não falou nada para mim, mas eu tenho certeza que ele queria me matar, porque eu desclassifiquei a equipe. Mas tudo certo, eu não fiquei traumatizado não. Tanto que eu prego até hoje. Mas mesmo assim, eu não decoro, ainda mais essas versões de Bíblia muito diferentes, eu leio várias versões, fica mais difícil ainda de decorar. Mas o importante é saber o Espírito. Vamos ler: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão, teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Um dos textos mais conhecidos do mundo. Não só da Bíblia, de todos os outros. Todo mundo fala de cor, porque fala e descreve a Deus como o bom pastor, que cuida das suas ovelhas. Ele não só apenas declara que nada nos faltará com a presença dele, mas também ele reconhece que passaremos sempre por situações de vales sombrios, de vales. É interessante, irmãos e irmãs, que o autor aqui o Davi, que escreveu, mas inspirado pelo Espírito Santo, ele que viveu cerca de 1000 anos antes de Jesus Cristo. Jesus veio na linhagem, na descendência de Davi. Mas 1000 anos depois, filho mais novo do seu pai, Jessé, ele passou por a juventude como pastor de bicho mesmo, pastor da ovelharada, né? E durante o seu reinado, ele enfrentou muitas adversidades, desde perseguições até batalhas. E é nesse contexto aqui que Davi, ele percebia como ele lidava com a responsabilidade como um pastor. Então ele cuidava das ovelhas, não deixava as ovelhas se machucarem, cuidava as feridas das ovelhas, ia atrás de uma que estava longe, ele ia atrás buscar e ficava às vezes alguma parte ou alguns dias buscando as ovelhas a longe, para depois trazer de volta para o aprisco. E ele tinha esse senso de responsabilidade de como era cuidar daqueles bichos, como era cuidar daquele povo, aquele povo que colocava sobre ele a responsabilidade de cuidar daquele bicho, zelar. E aquela responsabilidade eles conheciam muito bem o que era. Não era qualquer coisa. Se você tem uma responsabilidade, você sabe muito bem cuidar dela.
De acordo com cada profissão que você tem, de cada experiência que você tem, você faz bem feito, né? Você se esmera naquilo, sabe como fazer. E Davi também era assim. Ele sabia como era cuidar de cada um. E Davi, então, ele cresce e escreve sobre o pastor das ovelhas. E com a mesma autoridade com que ele vivia como pastor das ovelhas. Ele falava, se eu era assim, o Deus a quem eu creio, o meu Pai, aquele a quem eu sirvo, também vai cuidar de mim da mesma maneira, com a mesma responsabilidade. E eu sei o que Ele fará quando eu estiver doente, perdido, quando eu estiver em necessidade. Ele sabia muito bem, sabia prever aquilo. E ele escreve com propriedade. Nada como um pastor de ovelhas para escrever sobre o pastoreio de Cristo, de Deus. E aí no Salmo 23, verso 4, ele menciona então, assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, os vales são sombrios mesmo, os vales são úmidos, né? Os vales, a pessoa tem medo de cobra, né? Porque vai pisar lá naquele barro, às vezes tem medo das coisas, aquele tempo lá, não sei, tem algumas coisas, mas eles são sombrios de qualquer forma. E aí ele fala sobre os vales sombrios da vida. Momentos que ele considera então difíceis, né? Momentos que são inevitáveis o tempo todo, mas que ele tem plena confiança de que se ele estiver lá no meio dos vales, haverá um Deus indo atrás dele, sabendo o que é que está acontecendo, cuidando, indo ali, olha, eu estou perdido, mas alguém está me procurando, alguém está me buscando, cuidando de mim. E essa era a confiança que Davi tinha no Supremo Pastor, porque é ali no vale onde a vida é desafiadora, né? Muitas vezes solitária, e a gente passa por muitos desafios, né? Os vales que nós vivemos são vales sozinhos, né? Você vê como é difícil às vezes você arrancar alguma coisa de alguém que está passando por dificuldade? Às vezes você percebe que a pessoa está numa dificuldade, mas não sai, né? Ela está fechada naquela dificuldade, está sozinha naquela dificuldade, e não quer expor a dificuldade, porque às vezes tem vergonha, às vezes tem vergonha de ser incapaz de alguma coisa, às vezes tem vergonha de não ser forte como os outros, então passa por momentos de vergonha, que envergonham a gente. Nós somos pessoas que não gostamos de expor fraquezas, e ali no vale é onde nós estamos fechados com nossos próprios pensamentos e dilemas, e é solitário, né? O vale sempre vai ser solitário. E interessante a gente observar isso. Mas ele fala ali que ele não vai temer, que ele confia, né, em alguém que está próximo, é a proximidade de alguém. Eu acredito que nada define tanto alguma coisa como fé, como proximidade de alguém. Eu sei qual que é o fundamento da nossa fé em nosso Senhor, em nosso Deus, é a proximidade. Nós cremos que Ele está próximo. Então, por exemplo, a gente está compartilhando aqui o Salmo 23 para a gente orar depois. Qual que é o fundamento da sua confiança? Quando a gente fala, quando a gente se lembra, né? Ele está conosco, Ele vai estender a sua mão, estará andando com a gente no vale. Qual que é o fundamento disso? O fundamento é que talvez cada um de nós tenhamos a consciência da presença dEle, sua presença. Ele está sempre presente. Eu não sei se você crê assim, que Jesus está sempre presente com você. Você crê? Presença, sempre presente.
Eu acredito que Ele está sempre presente. Quando eu estou na rua, Ele está sempre presente. Quando faço algumas coisas, Ele está sempre presente. Quando tomo decisões, eu sei que Ele está sempre presente. Momentos às vezes de medos, Ele está sempre presente. Como você vê isso, né? Você não precisa temer. Por isso que Ele fala assim, bem forte para nós, né? A coisa boa, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Ele sabe o que fazer. Ele sabe a atitude certa de ter no momento certo conosco, com a gente, né? Nesses momentos. E a gente tem que usar essa experiência para frente, para nos tornarmos pessoas fortalecidas. Sabia? Às vezes eu me faço um exercício quando eu passo por vales. E a gente passa por muitos vales, né? Vales. Quantos vales? Quais foram os seus vales ou quais estão... Vamos perguntar quais foram os seus vales. Eu acredito que a maioria de nós aqui já tem idade suficiente para ter atravessado algum vale, né? É um vale? Você vai atravessar alguma coisa, é que nem montanha. Se a gente for na montanha lá do Itapipoca, né, o Josmar? E lá a gente nunca sabia qual que é o beco que a gente ia entrar. Mas algum beco a gente ia entrar, de qualquer jeito, né? Era tudo, às vezes era plano, às vezes era vertical. E como era muito tempo, em algum lugar, alguém ia escorregar. E quem não escorregou, né, Josmar, da subida, escorregou na descida. Não sobrou, de modo que não sobrou ninguém sem um escorregão. Então ele vem. Mas quando eu passo por... E aí tem os vales, né? Aí você nomeia os seus vales. Quais são os seus vales que você passou? Então eu faço sempre esse exercício. Eu vejo os vales que eu passei. E eu chego à seguinte conclusão. O vale passou. E eu terminei de passar o vale. Várias vezes. Então eu faço a matemática assim. Quando chega um vale presente, quando o céu começa a escurecer, né, quando começa a passar, a gente sabe que as coisas da vida são assim mesmo. Quando vão chegando os vales, eu faço o exercício. Ora, pode vir um vale que for, eu já superei os outros. E se eu superei os outros, como diz uma irmã bem antiga lá da Vila Cordes, quando eu era pastor lá na Vila Cordes, ela dizia, e com esse vale não será diferente. Eu sempre lembro dela. Não vai ser diferente com esse vale. Se eu passei aquele lá atrás, está se aproximando outro, esse também vai superar. Vou superar esse também. Assim como todos os outros, vou superar esse também. Não é? Vou superar este. E quando você fala que olha para trás e vai superar este, você passa com mais tranquilidade, porque você sabe bem o que fazer. Certo? É que nem pedra no rim. Eu sei que eu não vou morrer. Eu já tive várias pedras no rim, sabe? Alguém teve pedra no rim aqui? Crise, cálculo renal, fora o Josmar e eu. Ninguém, né? Renato, né? Fora o Renato também. Bem-aventurados são todos vós que não tiveram. Mas como eu já passei por várias delas, no começo eu achava que ia morrer, ia correndo para o pronto-socorro, né? Aí você chega no pronto-socorro assim, chega lá quase... Parece que vai acabar o mundo, né? Aí a enfermeira olha para você, dá um desprezado assim, fala... É só uma pedra no rim? Aí você acha que vai morrer? E ela fala, só uma pedra no rim, não vai morrer? Já vem com a injeção? Agora hoje em dia, depois daquelas coisas todas, eu já sei os sintomas, já sei o desconforto, já coloco a mão, aí eu falo, tudo bem, vai vir, vai doer bastante, pode ser que eu vomite, vou manter a calma, fechar os dentes e vou tentar procurar calmamente um hospital, que eu não vou morrer, acho. Mas tem grande possibilidade de que eu não morra. E aí tá, né? Experiência. Os vales são providências de Deus para nossas vidas. Me lembro uma vez que alguém escreveu, disse assim, se você quer colher uma alface, plante, espere 2 semanas. Se você quiser plantar uma árvore,
Como é que chama essas árvores que o Greco está plantando a cidade inteira aí? IP? Cerejeira. Se você quer ver uma cerejeira, espere 10 anos. Espere 10 anos, você vai ver a cerejeira. E lá nos tempos bíblicos dizia, se você quiser colher um cogumelo, plante, isso vai ter em 3 dias. Mas se você quiser plantar um carvalho, você vai ter que esperar 70 anos. E é assim que funciona. Né? E os vales, eles são providenciados por Deus para nos tornar fortalecidos. Gente forte, gente que é fortalecida, que sabe superar desafios, que não se desespera, que está preparado, que está sendo preparado. Preparado ninguém está, mas o grau da dificuldade vai aumentando aos poucos e você vai crescendo junto com o grau das dificuldades, de forma que você vai sendo preparado por Deus, e ninguém pode viver sem os vales. Um amigo meu dizia, eu peço a Deus que nunca me deixe sem um vale. Eu brinquei, né? Cuidado com o que você pede. Não, mas Deus sabe. Ele sabe que sem vales eu me desvio. Sem vales eu me perco. Sem vales eu esqueço de quem é Ele. E esqueço de depender dEle. Eu preciso sempre de um vale. E muitas vezes nós somos assim, né? Aqueles que tiveram problema com o alcoolismo sabem, eu não posso chegar perto de um copo. É simples. Então ele evita o copo. Ele vai evitar sempre vai evitar. Vai sempre evitar. Porque se chegar perto, não vai dar coisa boa. Então ele sempre evita. E às vezes quando alguém precisa ser fortalecido por Deus, ele fala, não me deixe ficar sem os vales. Os vales, eles são importantes para todos nós, porque o ser humano não sabe ficar sem vales, não sabe ficar sem dificuldade e ainda assim depender de Deus. Ele não sabe. Nós somos por natureza corruptos e soberbos por natureza, autossuficientes ao extremo. O desejo pecaminoso era, você será como Deus. Isso brilhou os olhos do ser humano que pecou contra Deus. E me lembro como eu li o livro do Lewis, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, e o aprendiz dele estava sempre pegando dicas de como desviar as pessoas lá embaixo, aí na terra, porque o diabo está aqui, né? Não está lá em cima nem lá embaixo, está aqui. Como desviar as pessoas, e ele colocava problema e o cristão ficava forte, ele colocava fome e o cristão ficava forte, ele colocava chagas como de Jó e o cristão ficava forte, ele colocava obstáculos no caminho e o cristão ficava forte. Eu falei, não consigo. Ele escreveu uma carta para o diabo falou assim, o diabo escutou aquilo e falou assim, vou pedir vista. O que é pedir vista? Embromations. Vou pedir embromations para pensar. Aí ele pensou, chegou assim, já sei. Escreveu a carta para o diabo. Pega aquele cristão ali e faz o seguinte, dê tudo o que ele quer. Dê comida, faz ele ganhar na Mega Sena umas 2 vezes, para não ter perigo de ele torrar tudo na primeira, né? Dê saúde para ele de ferro, dê músculos para ele, de modo que ele não precisa nem de anabolizante, nem de 12 ovos por dia. Dê ele, vai dar, dê tudo o que ele quer, a família que ele acha que sempre sonhou, dê o que ele quer. Deu carro para ele, deu um New Beetle para ele, acho que até eu desviaria com esse New Beetle. Não desviaria não, é muito porcaria. Dê tudo o que ele quer. Aí foi dando. De repente, cristãozinho, a última coisa que ele se lembrava era de Deus, de Cristo. Não lembrava mais. Se esqueceu. E aí, o aprendiz do diabo falou assim, vitória! Conseguimos desviar o vivente. E o diabo escreveu, mantenha-o desse jeito. Os vales, né, queridos? Os vales são importantes. Os vales nos colocam na presença de Deus, nos torna dependentes, né? Nos torna pessoas tratáveis. Os vales nos tornam pessoas melhores. Os vales nos tornam solidários. Os vales faz parte da didática divina, enquanto não somos glorificados, como cantamos do cântico Graça.
Hoje nós somos justificados e um dia seremos glorificados. Glorificados é quando tudo isso aqui já tiver sido passado. E o pecado não reinará mais, dor, nem choro, nem nada. Os vales são bênçãos, as bênçãos dos vales. É interessante, querido, que não tem um vale que dure, né? Não tem nenhum vale que dure. Eu gosto de ler, vamos ler 1 Coríntios 1:1, não, desculpa, vamos ler 1 Coríntios 15, verso 4. Põe para nós aí. Vamos ler junto? O que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que aconteceu no terceiro dia? A vitória de Jesus Cristo nos vales, onde ele se levantou dos vales da morte. O pior vale, a ressurreição dele é essa prova para nós, definitiva de que a vitória sobre a morte e o pecado foi conquistada e supera os vales. Não tem mais vales. Essa é a vitória que nos assegura que por mais sombrio que sejam os vales que enfrentamos, sempre haverá uma esperança e uma luz que vai nos conduzir para além do vale, para além daquilo tudo, né? Porque Jesus é esse nosso bom pastor que nos conduz pelos vales, não nos deixa parado nos vales, nem desfalecido nos vales. Ele fala: levante a cabeça e vá que eu vou com você. A fé é sempre assim: vai que eu vou. Não é Deus vai que eu vou atrás, vai. Deus fala, o Senhor fala para nós: vai, toma atitude que você vai ver as coisas acontecerem. Porque milagre é quando a gente põe a mão. Quando Moisés enfia o pé na água do mar. O milagre é quando Jesus pegava os peixes e abençoava e começava a distribuir e não acabava. Esses são vales, esses são bênçãos de vales que a gente tem, sabe, cada dia diante do nosso Senhor. O verso 4, coisa muito interessante do Salmo 23, que ele fala assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. É a última parte, né? Porque tu estás comigo, o teu bordão ou a tua vara e o teu cajado me consolam. No vale, quando a gente enfrenta as situações que ele traz, nós devemos ter a tendência de buscar a Deus de maneira muito intensa. É nos vales que acontece. É no vale que a gente busca intensamente. Quando alguém passa pelo vale e se esquece de Deus e faz as piores bobagens, é porque ele jamais confiou no Deus pastor. Porque se ele confiasse, mais ele o buscaria. Porque a criança, quando quer a presença da mãe urgente, ela grita. Grita. E a mãe aparece, o pai aparece. E nos vales, quando a gente passa por ele, é mais intensamente que nós devemos buscar, chamar e gritar por ele, para que ele apareça mesmo. Não é que ele não está presente, é que nós precisamos do sentimento de presença. Não é que ele está distante ou que ele só faz quando a gente grita. Não, ele está presente, mas quando a gente chama, quando a gente ora, quando a gente busca, isso é bom para nós. Nossa espiritualidade é fortalecida. E esse vara e cajado, eles são símbolos de proteção do nosso Deus, nosso Jesus. E é da mesma forma que ele oferece conforto e direção, especialmente em tempos de dificuldade, é que nós devemos sempre clamar, né? Clamar sempre por ele, porque ele vem cuidar. Lá em João capítulo 10, versículo 10, a gente encontra assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Neste versículo aqui, Jesus se apresenta como aquele que veio para dar a sua vida por nós, para que tenhamos a vida dele em abundância.
Ele tira a nossa vida e coloca a vida dele. É isso que ele faz quando Deus nos converte, quando acontece um novo nascimento. Tira a nossa, coloca a dele. Ele não faz remendo, ele coloca nova a vida. Não há remendo para ele. E é o contrário do ladrão, né? Que traz insegurança, traz destruição. Mas o bom pastor traz a vida e a direção para nós. Isso é muito bom, querido. E o pastoreio de Jesus, ele é esse pastoreio, né? Que é caracterizado por propósito, caracterizado por segurança, que ele quer que a gente saiba que você tem um mentor, um cuidador, um pastor, que é ele. Essa é a característica dele, né? Ele é o nosso Senhor, nosso Jesus, que nós estamos dispostos a andar com ele, quem sabe morrer por ele, e talvez não morrer fisicamente, porque ele já morreu a nossa morte para vivermos a sua vida, mas morrer para nós mesmos, morrer para os nossos desejos, gostos egoístas, né? Morrer para nós, para viver para ele, sempre. Ele que fala isso para nós, né? Estamos dispostos a seguir o Mestre, ele é o nosso Mestre, ele é o nosso Senhor. Quero seguir, quero andar, quero aprender a ouvir o que ele ensinou nas Escrituras, as suas atitudes, assim como ele dizia que ele e o Pai eram um, ele também ora para que nós e ele sejamos um também, sempre confiantes com ele. Ele é o nosso supremo pastor. E você tem buscado esse pastor nos momentos de vales da sua vida, buscado sua presença. Nós vivemos num mundo que não favorece mais a oração, não favorece mais a nossa quietude com ele. Nosso mundo é muito agitado, né? Nosso mundo é apertado, mas é o grande desafio nosso de saber o que queremos fazer e o que não queremos fazer, com o que eu vou gastar meu tempo e com o que eu não vou gastar meu tempo. Agora são as prioridades que nós temos que aprender, porque tempo e apelos você vai ter todos os dias da sua vida. As pessoas hoje não conseguem nem mais dormir, porque elas acham que dormindo está perdendo tempo. Não, querem fazer mais coisas, e avançam madrugada dentro, assistem coisas, né? O tempo todo. Hoje em dia tem mais atrações do que para nós disponível do que nós temos tempo de vida. Não tem mais espaço. Se você for ir em direção ao apelo de tudo que te oferecem, esquece, você não dá mais conta. Não tem mais espaço na sua vida. Não tem mais de 90 anos com vigor para você viver, de modo que você possa ter tudo isso. Hoje em dia nós estamos na época da prioridade. Qual é a sua prioridade? É aquele que te traz vida? É aquele que se mostra como bom pastor para você? É aquele de quem você quer aprender prioritariamente? É ali que você quer gastar o seu tempo? Ou são nas outras coisas todas? Não dá. E a medida do nosso desespero é a medida da falta de comunhão com Jesus Cristo. Sempre vão caminhar junto. Quanto menos Jesus, mais sufocados pelo vale você será. Quanto mais comunhão com Jesus, mais de letra você vai tirar. E assim como tem no verso 5, olha só: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Vamos ler juntos agora? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Olha, Jesus dando unção para a gente viver, Jesus dando unção para você tirar de letra as dificuldades desta vida, Jesus ungindo a sua cabeça para andar na presença dos seus adversários, Jesus ungindo a sua cabeça para que você seja diferente neste mundo. Que coisa, né? Quando a gente confia inteiramente, esses vales da vida ajudam a gente a florescer. Tem beleza nos vales. Alguém disse que uma das flores mais valiosas não, porque não podem sair dali, mas uma das mais lindas que existe, elas florescem nos vales. E ela dá um aviso claro para a gente: não me tire daqui, porque eu só floresço no vale.
E cada coisa linda que existe, vocês não têm noção. Vá pesquisar para você ver. Flores do Vale. Mas é só ali que ela dá a sua beleza. Será que não é assim com a gente também? Que isso mostra a beleza de Cristo nos vales? Que coisa, né? E aqui a Bíblia fala para nós, né? Ele não só provê ali para Davi, mas ele faz diante dos inimigos. Aqui mostra a soberania de Deus. O que é a soberania de Deus, né? É Deus que quer fazer o que Ele quer, na hora que quer, do jeito que Ele quer. Seu jeito, meu jeito, para Ele não importa. Mas é a sua soberania. Porque o vaso não pode dizer para o oleiro como quer ser feito. E preparar aqui uma mesa, ela implica em hospitalidade e honra, algo que Deus concede a nós, mesmo no meio dos vales. Mesmo no meio das oposições, da oposição, e mesmo no meio dos inimigos, independentemente das circunstâncias, porque Deus cuida de nós e nos honra, e Ele prepara para nós uma mesa perante os adversários. Presta atenção numa coisa, Ele não faz uma mesa para a gente convidar os adversários para sentar conosco, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Ele prepara uma mesa para nós diante dos adversários, de modo com que os adversários veem a provisão dos filhos e se envergonham, de modo com que os adversários sabem que Deus está cuidando dos seus, de modo que os adversários sabem que Ele tem um cuidado especial. E por isso que Ele diz: preparas uma mesa diante dos meus adversários, e Ele serve mesmo nos vales, mesmo no vale, porque Deus cuida da gente no vale. E a gente sempre tem que pensar, né, irmãos e irmãs, nas situações que a gente passa, difíceis do vale que a gente passa, e a gente deve perguntar se crer nele: Senhor, preparas mesmo a minha vida para andar pelos vales? Eu nunca achei que fosse andar tranquilo pelos vales. Eu sempre digo que eu cresci muito de qualquer maneira, de qualquer jeito, e nunca fui preparado para batalhas da vida. Foi aos poucos, agora que estou começando a saber para que serve uma espada. Preparar os vales. E as pessoas não querem vales mais, né? O povo de hoje, a geração de hoje, o povo diz é geração Nutella. Aliás, acho que a geração Nutella nem sabe o que é Nutella, porque virou um termo, um conceito qualquer, né? Mas hoje a geração nova, ela é cercada de cuidados, não é preparada para mais nada. A gente fica em volta delas, cuidando o tempo todo, de modo que quando elas vão, se elas sobreviverem na batalha, aprendem na raça. É perigoso nem sobreviver, porque não estão preparados para nada. O sistema não permite. Eu comecei a trabalhar com 12 anos. Hoje, com 12 anos, é crime. Não pode nem empregar gente com menos de 18. Tudo aí, geração de 50 anos na casa dos pais. Porque é gostoso, porque é confortável. Não precisa fazer muita coisa. É uma geração fraca. Minha filha dizia que ela trabalhava numa entrega de RGs da Polícia Civil, e a mãe e o filho, para tirar a identidade. E ela perguntava assim: data de nascimento? A mãe pulava na frente e dizia 30/9/95. Endereço, o moleque abria a boca, ela: Rua Avenida 7 de Setembro, 3235. Eu olhava assim: puxa, essa cara não tem boca? Pula na frente, porque a criatura não sabe nada. E é por isso que a gente olha para os vales e fala: Deus, não me poupe dos vales, porque eu tenho que sobreviver nos vales. Os vales são providências didáticas de Deus para a gente aprender. E Ele não vai nos deixar morrer nos vales. Se você está passando pelo seu vale, eu quero dizer a você hoje que você não vai morrer não, viu? Se você tiver fé, vai sobreviver. Agora, se não tiver fé também, aí é outra história. E se não quiser desenvolver também a fé, também é outra história.
Mas se você clamar ao pastor da sua vida, Jesus Cristo, Ele vai estar sempre presente nos vales. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me guiam. É isso que Ele fará com a gente sempre. Amém, amados? Que Deus dê a nós uma semana repleta, com luz nos vales. Amém? Vamos orar. Eu queria orar com você que está passando por algum vale, e agora você sabe como é que vai passar por ele, né?